Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Eu sou a Laura. A parte do trabalho que eu fiquei responsável em fazer foi a seleção dos artigos e o esquema da revisão sistemática. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Meu nome é Eduardo. Eu fiquei responsável pela parte da seleção dos artigos, mexer na ferramenta Start e, quando isso não deu certo, mexer na planilha do Excel. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Meu nome é Pablo. Eu fiquei responsável pelo relatório do que a gente fez dentro do trabalho e por ler os artigos aprovados e gerar uma consideração final sobre isso. Bom, o tema escolhido foi Accountability no Brasil. O que seria o Accountability? Ele é um conceito em inglês que não tem uma tradução exata para o português, mas seria a prestação de contas que a empresa deve fazer das suas ações, a responsabilidade e a gestão consciente das entradas e das saídas da empresa. O accountability pode ser vertical, que seria isso? Seria quando tem uma hierarquia para a prestação de contas. Seria, por exemplo, do Estado para a população. O Estado tem um poder hierárquico maior que a população e ele deve fornecer essas informações para a população estar ciente do que o Estado está fazendo. E tem a accountability horizontal, que seria quando não tem essa hierarquia. Como, por exemplo, os órgãos públicos são desse jeito. E os três poderes, seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Por quê? Esses três poderes, eles não têm hierarquia entre eles. Todos eles têm que se fiscalizar. Então, seria uma horizontal. Na gestão pública no Brasil, existem vários mecanismos para garantir que a população esteja ciente do que o governo está fazendo. Como, por exemplo, o portal da transparência, que é onde o governo publica informações, e tem a lei de acesso à informação, que garante que a população, os cidadãos, têm direito de saber o que acontece no governo, para saber tudo o que o governo está investindo, o que ele está gastando. Esses são os mecanismos. Bom, da metodologia e realização. A gente resolveu usar a ferramenta do Start e as palavras-chave que a gente usou foram accountability, accounting, contabilidade, gestão e prestação de contas. Como base de dados, a gente escolheu usar o Cielo e o Scopus. Como eu já disse, a gente usou a ferramenta Start com o auxílio do Excel. Por que a gente precisou do auxílio do Excel? Na teoria, a ferramenta Start deveria trazer para a gente o título do artigo, o resumo, as palavras-chave e permitir que a gente pudesse classificar, aprovar ou rejeitar o artigo. Só que não foi possível, ela não deu esse retorno para a gente, por exemplo, das palavras-chave, do resumo do artigo, e além disso, ela não permitiu que a gente pudesse aceitar ou rejeitar o artigo, nem classificar ele. Então, acabou que toda essa parte manual, como o Eduardo vai mostrar daqui a pouco, a gente teve que fazer no Excel. E a gente também estabeleceu um protocolo, que o Eduardo vai mostrar na tabela, para poder classificar e aprovar ou rejeitar esses artigos. A metodologia que a gente usou para realizar o trabalho foi a Prisma. Como o nome dá a entender, ela tem vários pontos e após a realização do trabalho, a gente fez um checklist conforme uma pesquisa prévia que a gente fez sobre a metodologia para poder encaixar, para poder saber se o nosso trabalho compunha ou não, dependendo da metodologia, uma revisão sistemática dentro dos tópicos que ela traz. A metodologia é isso. Então, eu fiquei responsável pelo resultado. A gente encontrou 47 trabalhos, sendo 20 deles no Scopus e 27 no Cielo. 12 desses trabalhos foram aceitos, 35 foram rejeitados. Eles foram rejeitados porque não se adequaram no nosso protocolo com pesquisas que envolviam accountability na área de contabilidade e no Brasil, ou não são artigos científicos. Para mostrar isso, eu vou abrir a tabela. Aqui temos a tabela. Nosso título, que é Accountability, qual sua aplicação no mundo da contabilidade, isso obviamente voltado para o Brasil.
os nossos critérios de inclusão e exclusão aqui serão excluídos trabalhos que não expuserem de forma clara o método utilizado, serão excluídos trabalhos que são publicados como artigos curtos e pôsteres, e artigos que não estejam em uma das línguas escolhidas, que foram inglês e português. Porque a gente pegou muito artigo que estava em espanhol, muito artigo que estava em francês. Eu vou mostrar agora os aceitos e os rejeitados. Esses foram os nossos aceitos, e eles foram aceitos aqui porque o título deles, o resumo deles se encaixava no nosso tema. Os rejeitados estão aqui, os 35 rejeitados, e a maioria deles foi rejeitado por não se tratar de accountability em contabilidade ou por não ser um artigo científico e não se tratar do Brasil. A maioria desses artigos tratava sobre prestação de contas dentro de escolas, principalmente no Reino Unido, Estados Unidos e Austrália. É isso. Bom, nas considerações finais. Como você pode ver aqui no gráfico, 50% dos artigos aprovados se tratavam de contas públicas, 16% do terceiro setor e 17% eram um histórico do tema contability e prestação pública, prestação de contas públicas. A primeira consideração final que a gente tem, a concentração de trabalhos focados em contas públicas, como você pode ver, 50%. Isso se dá, e é bem compreensível, porque no nosso país existe essa demanda por saber para onde os nossos impostos estão indo, no que eles estão sendo usados, e sobre as formas que o governo tem, como a Laura já falou, de prestar essa conta para a população, de mostrar que esses impostos, que esse dinheiro está sendo bem utilizado. Então, essa quantidade de trabalho se mostra uma representação disso, dessa necessidade, dessa busca que existe. Então, a segunda consideração, a importância da prestação de contas para a manutenção da confiança na gestão. Tanto nas contas públicas quanto no terceiro setor, que foram temas que apareceram dentro da nossa busca de artigos, existe essa questão de prestar contas, de mostrar no que o dinheiro foi gasto, de mostrar que o uso foi bem aproveitado, na forma de prestação de contas, tanto para os contribuintes, no caso do governo, quanto no caso de doadores, no caso de organizações não governamentais, que seria o terceiro setor. É importante essa prestação de contas para mostrar que o dinheiro não está sendo usado de uma forma, não está sendo desviado e não está tendo um fim que não é o específico para ele. Então, é bem importante. Terceira consideração seria a ausência de trabalhos relacionados ao setor privado. Apesar das contas públicas terem uma grande importância e a prestação de contas quanto ao setor público ser muito importante para a população, algumas empresas privadas, como a de capital aberto, também têm essa cultura de prestação de contas. Elas também precisam mostrar aos seus investidores aonde o dinheiro está sendo aplicado, através de balanços, BREs e afins. Então, a gente sentiu uma falta, uma ausência de trabalhos direcionados a essa questão de prestação de contas dentro de empresas privadas, porque existe essa movimentação, existe essa cultura, mas não tem um retorno acadêmico que trabalhe isso. E a última seria a dificuldade de uso de ferramentas de pesquisa acadêmica, principalmente o START. A gente teve que recorrer ao Excel para fazer manualmente a classificação dos nossos artigos, porque o START não pôde fazer isso. E como a senhora viu na tabela e na porcentagem de artigos rejeitados, ele acabou trazendo, apesar das nossas palavras-chave serem bem direcionadas e bem exclusivas, ele acabou trazendo artigos que não tinham relação nenhuma com a contabilidade, nem com as nossas palavras-chave. Os artigos relacionados à educação, tiveram artigos relacionados à dança, então ele acabou não cumprindo com o papel dele, talvez porque a configuração não estivesse certa ou a usabilidade dele não fosse a melhor possível, mas a gente teve muita dificuldade com ele. E, bom,
resumidamente, esse é o nosso trabalho, foi esse o processo que a gente passou para realizar ele, e para qualquer dúvida, a Laura vai estar à disposição para responder a senhora, trazer as dúvidas para a gente possa dar esse retorno. Ela está no grupo da sala, então é só procurar que ela vai estar ali, depois é só perguntar, o senhor, eu mandei mensagem para a senhora, então a senhora tem meu número, eu posso passar para ela. E, enfim, é isso. A gente agradece e, bom, é isso, né? É isso. Muito Obrigado, obrigada, professora. professora. Até mais. Até mais. Até.